mais do que bem-vinda. Você tem aí a liberdade para fazer uma primeira pergunta sobre dependência emocional. É só você abrir o seu microfone, faz a pergunta e a gente troca um pouquinho aqui de informações, tá certo? Para você que está chegando aqui na grade, na rolagem, já vem aí com seu tap-tap na telinha. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Tatiana Lima, sou psicanalista e mentora emocional há mais de 20 anos. E tem sido muito bom poder trazer um pouco de conhecimento para você. Esclarecimento e orientação aqui nesses horários, na rede, tá? O nosso tema de hoje é sobre dependência emocional. E eu gostaria de ter um bate-papo, uma troca. De repente você viveu algo assim, ou você conhece alguém que vive. E aí eu tô deixando aberto aqui para você solicitar. Obrigada, Júlia! Para você solicitar, você que quer perguntar algo sobre dependência emocional, é só solicitar, ok? Eu já libero para você participar aqui da janela e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão propício, tão atual e tão verdadeiro na vida de tantas pessoas. Você que vive dependência emocional ou que viveu em algum momento da sua vida e queira conversar um pouco sobre o tema ou fazer alguma pergunta para a psicanalista aqui, esteja à vontade, é só você pedir para participar aqui da janela, tá certo? É muito interessante que a dependência emocional em si, ela é uma realidade, né? Acontece na vida de muita gente. E nós estamos vivendo um tempo onde a correria da vida, a necessidade de atenção, onde a necessidade de afeto, de qualidade, tem sido uma realidade, né? E aí é muito interessante como acontece na vida de muita gente. A dependência emocional acaba surgindo, acaba sendo muito gritante e acaba atrapalhando a sua vida, atrapalhando a sua rotina, atrapalhando até mesmo você de se reconhecer. Como a psicanálise enxerga a dependência emocional? Bom, a psicanálise sempre vai olhar primeiro as suas experiências que você viveu na infância. Ela vai olhar primeiro como você aprendeu a viver, a sentir, o que aconteceu contigo e vai buscar informações sobre como você aprendeu a se relacionar, né? A dependência emocional, ela acontece, ela surge durante o aprendizado das relações. Aquele momento onde você, lá na infância, procurava o apoio do seu pai, a presença da sua mãe, onde você procurava alguém para validar o que você fazia, né? Dizer assim, não, é isso mesmo, tá certo ou tá errado, você pode fazer melhor, fazer diferente. Então a psicanálise, ela sempre vai olhar primeiro como você acabou vivendo essas experiências da primeira infância e quais foram as suas leituras de afeto. Como você aprendeu a procurar carinho, como você aprendeu a se recolher para não procurar carinho, para não se machucar. Quando você aprendeu a se recolher, a se isolar, qual foi a reação que aconteceu em você? Então, a dependência emocional com esse olhar da psicanálise vai chamar muito a atenção para as suas primeiras experiências da infância. Mas, doutora Tati, o que tem a ver a infância com a minha vida adulta hoje? Hoje eu sou uma mulher, eu sou um homem adulto, maduro, trabalho, né? Faço a minha vida, o meu corre, ganho o meu dinheiro, me sustento a minha casa, ótimo. Mas o seu emocional, as faltas que aconteceram, elas vão acabar aparecendo na sua vida quando você menos espera. E aí você percebe, ou eu encontro mulheres e homens extremamente produtivos, extremamente poderosos no que fazem, nos resultados,
mas que quando chegam aqui no consultório da mentoria, na nossa comunidade, para falar a respeito de si, para falar a respeito do que sentem, as faltas, as vontades, as necessidades são as mesmas faltas, vontades e necessidades de coisas que aconteceram lá na infância e que não ficou muito bem registrado, não ficou muito bem resolvido, melhor dizendo. Não ficou muito bem resolvido. Então, essas dificuldades de resolver ou as formas com que você aprendeu a resolver lá atrás vão acabar refletindo na sua vida nos dias de hoje. Eu gosto muito de trazer um exemplo simples. Você vai perceber que eu sou muito simples nos meus exemplos para que você entenda de uma forma muito prática, né? Você vai perceber, por exemplo, imagina que o seu emocional é como se fosse um lago muito grande, e alguém joga uma pedra dentro desse lago. Essa pedra, ela vai afundar e ela vai parar lá no fundo desse lago. Mas, quando ela bate na água, ela provoca aquele monte de ondas. Então, as ondas, elas vão repetindo até chegar na beirada do lago. E você percebe que ela está sempre repetindo. E qualquer movimento que aconteça no fundo do lago vai fazer com que a pedra que estava no fundo se movimente e de novo gere pequenas ondas e que vão de novo se reproduzindo, se repetindo lá na superfície. Pode parecer um exemplo muito simples, mas na vida prática é exatamente isso que acontece. A dor que você sentiu, a falta que você sentiu na infância é essa pedra no fundo do lago que você acredita que está adormecido, que você acredita que foi escondido, que você acredita que está guardado e na verdade está lá dentro do seu inconsciente emocional. Tem um autor que fala muito sobre a dinâmica dos afetos e que eu gosto muito dele, e ele vai falar que na verdade a forma com que você aprendeu a guardar os afetos, a lidar com os afetos, vão comandar as suas escolhas. Aí na vida adulta, você está resolvendo tudo, ótimo, mas tem uma pedra dentro do lago. Tem a forma com que você aprendeu a lidar com aquele afeto que te afetou, que te afetou, que te marcou lá atrás. É assim que acontece ou não é, gente? Responde aqui na barra se é assim que acontece ou não é. De repente você está na vida adulta e a sua memória... Daniela, gratidão por me seguir, viu? Legal você tá aqui, ó. Vou te convidar. Quem tá chegando aqui e quiser participar fazendo uma pergunta, gente, é só solicitar para subir que eu autorizo, tá certo? Você que tem dúvidas sobre dependência emocional ou que quer contar alguma situação ou que precisa conversar um pouco, entendendo que aqui não é um atendimento, mas eu posso lhe dar uma orientação e uma resposta sobre a dependência emocional. Então, sobe aqui na tela, você que quer contar algo, que quer conversar, e o tema é dependência emocional, tá? E aí eu tô explicando para você que a dependência emocional, ela surge por conta desse afeto afetado. Aí quando chega na vida adulta, você já é mulher adulta e tem filhos, mas você é super ciumenta com seus filhos. Nossa, aquela louca de ciúme com os seus filhos. E que você acredita que está protegendo, e está, ok? Mas você percebe que esse ciúme louco que você tem dos seus filhos acaba atrapalhando a vida deles. Acaba dificultando a vida deles. Acaba, às vezes, trazendo até um desgaste muito grande. E aí, por causa desse desgaste muito grande, isso afeta a sua relação com os seus filhos e dos seus filhos com você. E mesmo sabendo disso, você continua morrendo de ciúme, se roendo de ciúme. Eu conheço mulheres, eu lido com muitas mulheres, então você que é homem que está assistindo, pega aí a sua parte, tá certo? Mas eu conheço mulheres que
têm tanto ciúmes das relações dos filhos que elas espantam os parceiros. Ninguém nunca presta, ninguém nunca vai estar à sua altura, ninguém nunca vai fazer como você faz. E é verdade, não vai mesmo, porque do jeito que você faz, só você. E eu tô falando para que você preste atenção para a forma com que você está vivendo os afetos e se ancorou no amor dos seus filhos para conseguir existir, para conseguir ter um norte, um objetivo. Nós mulheres, nós temos a parte cerebral cognitiva com um certo funcionamento diferenciado dos homens. E é interessante que o nosso cérebro, a neurociência já comprova isso, o nosso cérebro ele precisa ativar relações profundas, ativar relações palpáveis, relações que nos conduzam à segurança, né? Porque eu também sou mulher. Então, cognitivamente falando, o nosso cérebro ele já é predisposto a buscar um local, uma pessoa ou uma relação de segurança. Então, se na sua vida de infância você se sentiu extremamente inseguro, o que acontece? Você vai acabar buscando uma relação aonde você precise dessa segurança, precise dessa tábua onde você se agarra, né? Lembra daquele filme Titanic? Acredito que você já tenha visto ou pelo menos ouvido falar. Tem uma cena que é épica, aonde enquanto o barco está afundando, o casal principal, a Rose e o Jack, eles começam a tentar flutuar numa madeira, numa tábua, num pedaço de madeira que surge flutuando. E aí o Jack acaba tendo que soltar a tábua para que a Rose pudesse viver. Mas como é que funciona a dependência emocional? É como se você estivesse nesse grande oceano gelado, afundando, e de repente surgisse uma tábua onde você pode esticar a mão e se agarrar nela. Então, a dependência emocional faz com que você viva essa sensação de insegurança e afogamento como se você estivesse indo de novo para o fundo do lago constantemente, porque o seu emocional está numa montanha russa. E aí, quando surgem relações que são como essa tábua, que vão mostrar segurança para você, você inconscientemente vai tentar se agarrar para sobreviver. E aí é um ponto bastante interessante, né? Na luta pela sobrevivência, você agarra tudo com muita força. Você se agarra aos filhos, você se agarra a esse amor, você se agarra a ter que trabalhar por eles, você se agarra em estar presente pelo outro, você se agarra em fazer as coisas pelos outros, porque é uma forma de você acreditar que você está saindo do fundo. Mas o problema é que essa inconstância sempre aparece. É assim ou não é, gente? Compartilhe aqui um pouco do seu conhecimento, né? Eu não quero ficar falando sozinha, eu gostaria que você comentasse aqui um pouco, ou que, se desejar fazer alguma pergunta para especialista, eu já tenho mais de 20 anos de atendimento em psicanálise e mentoro pessoas e vidas há pelo menos 15 anos. E para mim tem sido um prazer poder partilhar um pouco de conhecimento e esclarecimento para você aqui, nesse tempo na rede social, para que você também conheça o meu trabalho, para que você também conheça a nossa comunidade. Aliás, se você ainda não conhece o meu trabalho, vai lá no perfil, dá uma olhada na bio, clica no link da bio para conhecer a comunidade de cursos e treinamentos e tratamentos que nós fundamos há alguns anos, a comunidade Transformar, onde você não compra, não adquire só um curso, onde você adquire um tratamento para a sua vida. Você vai encontrar treinamento para suas emoções,
você vai encontrar tratamento terapêutico online e você vai encontrar uma comunidade que acredita na transformação, na cura das estruturas das emoções, das dores do que passa na sua alma, acredita no cuidado do corpo, né? Eu sempre gosto de lembrar que nós somos poderosos. O seu corpo é poderoso. Ele conta uma história. O meu corpo me conta uma história? Conta. O seu corpo conta uma história. As suas emoções, elas se manifestam no seu corpo. Quando as emoções estão boas, você vai se sentir feliz, você vai se sentir alegre, você vai se sentir animado, a dopamina vai subir, a serotonina vai subir, você vai querer se apaixonar porque a ocitocina vai subir. Então, o seu corpo todo é movido pelas suas emoções e isso dá um up, uma subida nas suas emoções. Da mesma forma que quando você está deprê, está triste, está desanimada, está no buraco da dependência emocional, quando você está aí pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, tendo que correr para cima e para baixo, de uma certa maneira, sem conseguir olhar quem você é, sem conseguir pensar sobre as suas necessidades, fazendo tudo para todo mundo, aí você tem baixa de dopamina, baixa de lítio, você tem baixa de serotonina, aumenta o cortisol, e isso provoca o quê? Estresse, cansaço, problemas na tireoide, problemas no estômago, problemas na pele, problemas no sono, problemas no apetite, problemas no sexo, na libido, provoca um monte de problemas. Então o teu corpo, quando ele começa a manifestar algo que você não gosta, que é o sintoma, na verdade, ele está te mostrando o caminho de onde você precisa cuidar, de onde você precisa curar. Os sintomas, eles são um sinal de alerta mostrando para o seu corpo, ou os sintomas são um sinal de alerta que estão mostrando para você o quanto as suas emoções estão turbulentas. Mesmo que nem toda doença seja culpa das emoções, porque eu gosto de lembrar que o corpo por si só se desgasta e adoece, né? A gente é gerado, nasce, cresce, alguns envelhecem e chegam a um limite de vida aqui nessa terra. Porque o nosso corpo por si só, quimicamente, se desgasta. E existem os processos de adoecimento natural. Eu já estou aí, indo para uns 50 anos, eu tenho muita alegria em dizer isso. Os cabelos já estão ficando brancos, né? O fôlego já não é mais o mesmo. Claro que eu cuido do meu corpo, cuido da minha alimentação, cuido do meu sono e das minhas relações. Mas, apesar disso, o meu corpo se desgasta, o seu corpo se desgasta. Então, existe um processo de adoecimento sintomático que é natural, que vai acontecer mesmo. Até então, a medicina não conseguiu cessar isso. Já teve grandes avanços, mas não conseguiu cessar isso. Agora, um outro processo de adoecimento, de sintomas que aparecem no seu corpo, estão totalmente ligados às suas emoções. O seu emocional poderoso gera uma energia fantástica. Essa energia ela é capaz de mexer com a química do seu corpo, é capaz de mexer com as moléculas dos seus átomos, é capaz de mexer com tudo que você traz dentro de você. Sabia disso? Você já sentiu, por exemplo, uma dor de estômago muito grande depois que você ficou com muita raiva? Você já sentiu uma angústia muito grande, né? Uma garganta entalada, sua garganta fechar depois de uma decepção? Você já sentiu falta de desejo, de libido, não quer nem que ninguém toque no seu corpo, não quer ser tocada porque você se frustrou? Você já sentiu dores musculares constantes, por exemplo? É muito comum cãibras na panturrilha.
quando você está vivendo muito tempo insegura e precisa tomar uma decisão, mudar de vida, né? E aí você está vivendo naquela correria, naquela ociosidade. Olha que coisa, eu tenho uma mentorada que ela estava exatamente assim, com muitas câimbras na panturrilha e vivendo muitos conflitos e inseguranças. E aí ela decidiu voltar para a academia, né? Fazer exercício físico. Mas todas as vezes que ela chegava na academia, ela se machucava. Já te respondo, Magno. Todas as vezes em que ela ia fazer algum exercício, ela se machucava. Ela estava caminhando em direção à academia, ela se machucava, tropeçava, caía na calçada, ou então ela já chegou até a bater, sofreu um leve acidente com a moto. E aí nós fomos observar o quanto ela estava sentindo medo e o quanto ela estava se sentindo insegura. E quando ela tomou a decisão de ir à academia se cuidar, o corpo dela, por causa do emocional que ela não tinha ainda vindo cuidar, tratar, entender o que estava acontecendo, o corpo dela começou a travar, começou a boicotar ela literalmente. Começou a dizer para ela, não, você não vai fazer exercício, não, se vai andando para academia, tropeça e cai. Porque o emocional estava se sentindo seguro. E quando ela começou a procurar segurança, mudança, o corpo começou a falhar. Então, quando ela veio para a mentoria, a gente começou a conversar sobre esses pontos e, como eu gosto de dizer, graças a Deus ao nosso trabalho em acompanhamento, ela virou essa chave, ela passou essa etapa e tem avançado nos processos, tem avançado em não se boicotar mais e o corpo está aceitando a mudança. Tá certo? Deixa eu ver aqui, Laís, quem perguntou? Você pode me aceitar? Deixa eu ver aqui como é que eu te aceito. Não apareceu para mim a solicitação. Solicita para você subir na tela. Laís Piscinini. Deixa eu ver se eu te encontro aqui, peraí. Laís, ó, convidei, tá? Laís, verifica se apareceu aí. Tá bom? Hoje o meu intuito aqui na live, gente, é conversar mesmo. Então, se você quiser subir para conversar, eu só tô falando aqui, trazendo conteúdo enquanto alguém pergunta. Laís, verifica se já apareceu para você para subir na tela, tá bom? Magno, deixa eu ver aqui o Magno falando. Doutora, fui diagnosticado com fobia social, tenho medo quando estou submetido ao público. Como enfrentar esse medo constante? Magno, a fobia social, ela é um medo constante porque dentro da sua mente existe alguma leitura constante de perigo. Bom seria fazer terapia, ok? Mas você precisa, eu te oriento, na verdade, né? A orientação que eu trago é observar qual tipo de profissional você está procurando. Porque, por exemplo, você pode procurar um psicólogo que seja comportamental, chamado TCC. Psicólogo que utiliza o TCC, Teoria Cognitivo Comportamental. Esse é um método terapêutico que vai incentivar você para as práticas de agora, de decisões imediatas. Você também pode procurar um psicanalista freudiano que vai falar sobre experiências da infância, marcas, pensamentos, como você aprendeu a fazer essa leitura e buscar junto com você estratégias para reconhecer essa situação e mudar essa programação. Além disso, a fobia social, dependendo do nível, tá? Precisa de acompanhamento clínico. Precisa de utilização de medicamentos e para isso é preciso ir a um psiquiatra ou um neurologista. Porque senão acontece exatamente isso aí, a sua mente começa a te boicotar, começa a criar ideias e pensamentos muito negativos. Então é preciso aprender a cuidar de você, primeiro do seu emocional.
E aí eu tô te trazendo duas opções. Ou as duas, né? Se você puder estar junto a um profissional comportamental e também junto a um profissional que vai verificar o seu passado, as suas experiências, seria muito bom. Junto disso tudo, um acompanhamento clínico psiquiátrico, porque dependendo da fobia, o cérebro já está com um funcionamento afetado. Então, o cérebro com um funcionamento confuso, como você disse, os pensamentos confusos, ele precisa primeiro ser realinhado, ser reajustado, tá certo? Laís, eu vi aqui que você pediu para subir, mas deixa eu ver se eu consigo te convidar novamente. Já enviei o convite, verifica aí, tá bom? Você que quer fazer a pergunta, tá certo? Sobe aqui na janela. Hoje é dia de janela. Deixa eu colocar aqui ativar. Deixa eu fixar. Tenho fixado aí um incentivo. Aqui na plataforma a gente precisa cumprir algumas tarefas e a tarefa de hoje é um Hurt Me. 2 Hurt Me's, tá certo? Bom, como eu estava comentando, como mentor emocional na nossa comunidade, nós acreditamos e orientamos que o nosso corpo é poderoso, ele conta histórias e aí você precisa aprender a verificar que histórias que ele está te contando. Os sintomas que são vistos como problemas, na verdade, precisam ser observados, porque através dos sintomas você vai entender o caminho que precisa ser curado. Foi compartilhado aqui que por causa da fobia social, muitos pensamentos negativos surgem. É o que a gente estava conversando. O corpo ele vai reagindo a pensamentos, emoções e sentimentos e vai tendo a química alterada. E aí o cérebro ele não separa o que é fantasia e o que é realidade. Peraí, gente, chegou uma pessoa linda aqui, ó. Tá linda de viver. O cérebro ele não separa o que é fantasia de realidade. Para o cérebro, tudo que ele vê, percebe, sente é real. Então, na fobia, no medo, no pânico, na ansiedade, no transtorno de ansiedade, que é muito comum em pessoas que têm dependência emocional, você sente o medo no corpo e o cérebro reage como real, porque pro cérebro é real. Pro cérebro é real. A mente entende e interpreta como real. Então precisa-se ter cuidado. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente. Questionar aquilo que você está pensando, sabe? É possível que seja? Não, nesse momento não é. Aprender a conversar com você mesma de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais harmônica, né? Com menos culpa, com menos agressão consigo mesmo. Ok? Então vai fazendo sentido você começar a perceber o que se passa na sua mente e aprender a conversar com você mesmo. Existem muitas técnicas que ajudam nisso, mas com certeza todas elas passam pelo autorreconhecimento e pela terapia. Mentoria. Bom, deixa eu ver aqui. Apareceu alguém na janela? Adriana. Vai fazendo sentido, gente? A dependência emocional, que é o nosso tema de hoje, ela é uma realidade. Ela é uma estrutura emocional, física, intelectual e de relacionamento. Isso significa que a dependência emocional afeta o seu entendimento, a sua inteligência, afeta as suas escolhas das relações, afeta aquilo que você sente e afeta as suas decisões. Como eu estava citando,
Acredito que o corpo ele é poderoso, ele conta histórias e você precisa aprender a ouvi-los. Como eu comentei também, a minha mentorada, quando estava no auge da insegurança e ela decidiu ir para a academia antes de cuidar do emocional, o corpo dela começou a dar pane, ela começou a se machucar para não poder ir para a academia. Primeiro foi de moto, sofreu um leve acidente, depois decidiu ir a pé, caiu no meio da rua, tropeçou, não sei o que houve. E aí foram acontecendo coisas assim, chegou na academia, foi fazer o exercício, aí deu um mau jeito, sabe? Cristiane, gratidão por seguir a gente lá no perfil, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui, tá aparecendo os rostinhos para convidar para a live? Como eu disse, se você quiser fazer alguma pergunta, gente, conversar um pouco sobre esse tema, é só pedir para solicitar para subir aqui na janela, gente. Esqueci o termo, na janela, que a gente conversa um pouquinho. Lembrando que a nossa conversa é sobre dependência emocional e que, como eu gosto sempre de lembrar, respeito e boa ética são sempre bem-vindos. Tá? Eu percebendo algum tipo de desrespeito ou falta de limites, a gente corta. Tá ok? Porque todos aqui estamos buscando algo melhor. Muitas pessoas vivem muitas dores, né? E aí, às vezes eu não entendo o posicionamento do outro e alguém não entende e fala algo que fere, ou então tá muito ferido e quer despejar. E esse não é o intuito aqui do nosso conteúdo. O conteúdo, o intuito é uma troca boa, é uma conversa sobre dependência emocional. Então, desejando fazer uma pergunta, vou repetir novamente, é só você solicitar para subir aqui para nossa janela, tá certo? E lembrando que eu também, deixa eu ver que horas tem. Eu também não vou poder me estender tanto, já eu tenho um atendimento. Eu quis aproveitar o intervalo para conversar um pouco hoje, falando sobre essas questões. Se você ainda não nos conhece, vai lá no nosso perfil e segue o nosso perfil. Clica no link da bio para conhecer a nossa comunidade e o meu trabalho. Vem se juntar na Rede Vizinha. Na Rede Vizinha nós já somos mais de 20k. Vem se juntar às pessoas que já entenderam e querem aprender a sair da dependência emocional, a sair da turbulência, da montanha-russa que é isso, a aprender a identificar, sim, uma personalidade narcisista, aprender a identificar uma personalidade tóxica e aprender a identificar a toxicidade na própria personalidade. Eu estou desenvolvendo um quadro, né, no nosso perfil, que ele se chama assim, como é que é? É sobre dependência emocional também, dependência emocional e narcisismo. Coisas que todo mundo fala versus coisas que só eu te ensino. Tá sendo muito interessante a gente desenvolver esse conteúdo. Hoje, mais cedo, nós ficamos um bom tempo, acho que quase 2 horas de live, falando sobre isso. O tema principal, dependência emocional e narcisismo. E o quadro é coisas que todo mundo fala versus coisas que só eu te ensino. Vou trazer um exemplo para você. Por exemplo, todo mundo fala sobre dependência emocional e narcisismo. Todo mundo fala que ele criou a dependência emocional em você. É o que mais se escuta. Eu, quando estou atendendo pessoas que vivem dependência emocional, a primeira fala, o primeiro posicionamento, elas chegam na nossa mentoria, vêm na nossa comunidade, ou então estão na mentoria online, e aí fala assim, doutor, eu sei que ele colocou essa dependência em mim. Foi ele quem me fez ficar desse jeito. Foi ele quem, enfim, foi ele que colocou essa dependência em mim. E posso te dizer uma coisa? Não estou defendendo o narcisista, ok? Mas essa dependência não foi colocada por ele. Ele ativou a dependência em você, mas a dependência já existia. Dói, mas é para curar. Quer subir para conversar, Adriana?
Pede para subir aqui na janela, ó. Quer que eu te envie um convite? A gente conversa sobre isso. Você está com raiva por se sentir nessa dependência. Quer conversar? Sobe na janela. Vamos analisar com calma. O que todo mundo fala é que ele colocou essa dependência em você. E aí você compra essa ideia porque foi ele que colocou isso em você. E aí você continua olhando para ele, querendo que ele resolva, querendo entender o porquê que ele fez isso, querendo encontrar uma justificativa. Você fica olhando para ele. E aí, não é verdade. Não foi ele quem colocou a dependência em você. O que ele fez é encontrar o caminho, o botão que você deixou exposto para apertar e abrir, disparar isso. Agora, a dependência sempre existiu dentro de você. Porque a dependência, ela é o resultado do fato de que você, a vida inteira, desesperadamente precisava que alguém te reconhecesse. A vida inteira, desesperadamente, você criou a expectativa e ficou esperando que alguém te acolhesse. A vida inteira você olhou para fora, para os outros, e não reconheceu o próprio brilho, o próprio valor. Por não reconhecer, você só fica olhando para fora. Fica igual o pessoal lá do filme, né? Do Titanic, procurando a tábua para não se afogar. Você não foi ensinada, você não conseguiu ainda observar esse brilho, essa força e essa energia dentro de você. E aí o que acontece? Você começa sempre a olhar para o outro, você começa sempre a olhar para fora. E como resultado, o buraco interno continua. Como se ele fosse o responsável de ter colocado essa dependência em você. Mas a dependência surgiu por causa das faltas, por causa das dores, por conta de você nunca ter conseguido reconhecer o seu próprio valor, o seu próprio brilho, e fica esperando que alguém reconheça. E esses indivíduos, que eu chamo de predadores, porque narcisistas, sociopatas, psicopatas, o pessoal bem lá da ponta dos transtornos, são predadores. Eles sabem fazer essa leitura e eles sabem aonde se conectar. Eles só não querem te ajudar a curar. Letícia, sobe para a janela. Sobe para a janela que a gente conversa, porque eles fazem isso, esse jogo, sabe? Essa oscilação montanha-russa. Adriana, querendo falar ou comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, é só você abrir o microfone e a gente conversa. Tem alguém aqui pedindo para subir? Vamos lá. Boa noite. Lembrando, gente, que, olha, você que está pedindo para subir, eu não subo pessoas, não aceito pessoas na janela sem a foto, tá? Foto de cachorro, foto de filme, não vai rolar. Adriana, esteja à vontade. Obrigada. Doutora, por que essas oscilações de consciência e, e depois esse sentimento novamente vem à tona de dependência? Porque assim, eu estou há 5 meses separada e quando eu separei, eu tinha consciência que era isso que eu queria, que era o melhor, que já tinha, a relação já tinha andado, a gente estava convivendo como duas pessoas conhecidas na mesma casa. Daí, nos últimos dias, nos últimos meses, já 5 meses separado, eu tenho tido essas oscilações, né? Eu sinto que é como se fosse realmente uma dependência. Aí eu fico questionando a mim mesma. Dependência de quê? De presença que já não tinha, de afeto que já não existia. E aí vem esses, mas é ruim sentir é como se fosse uma saudade, uma vontade, um desejo de estar com a pessoa, sendo que já não estava muito bem a relação anteriormente. Compreendi. Bom, eu gosto de chamar essa situação de apego pela falta.
Pode parecer estranho, mas o ser humano ele é super adaptável. O termo certo é psicoadaptação. Vamos imaginar assim. Imagina que existe um sapato que você gosta muito, um sapato vermelho que você calça e você se sente maravilhosa. Mas esse sapato, ele machuca o seu pé. Mas é o sapato. Então, compensa você calçar esse sapato porque ele te faz sentir algo. Mas ele está machucando. Quando você fica muito tempo com esse sapato e ele te machuca e você retira o sapato, existe um certo alívio, correto? Há um alívio. Mas só que o seu cérebro, o seu corpo, os seus pés já estavam acostumados com aquele ajuste apertado. Já estavam habituados a funcionar com o sapato vermelho que tem uma presença mais provocadora e falta. Quando se convive com um narcisista e se convive com a dependência emocional, você percebe que esse indivíduo sempre te mantém na falta. E por incrível que pareça, Adriana, a falta, ela grita. Parece meio loucura, né? Porque se formos olhar por uma forma lógica, seria assim, mas se machuca, eu não quero mais. Não. Na verdade, machuca, mas você reconhece. Porque quando a gente vai falar de apego emocional, você se relaciona por aquilo que você conhece. Então, mesmo que você já estivesse vivendo, como você citou, né? Esse afastamento dentro de casa, né? Esse distanciamento, você vivia a falta. Mas ainda assim era alguma coisa. Faz sentido para você? Ainda assim, representava uma emoção ou experiências que você já viveu antes. Por isso que quando eu falo sobre dependência emocional e eu ensino na nossa mentoria sobre como reconhecer a dependência, como se reconhecer dependente, o que fazer com isso para mudar, eu sempre lembro a pessoa de que a dependência emocional vai te trazer à memória algo que você já viveu, mesmo que seja doloroso, porque você se relaciona por aquilo que você reconhece. Aí, tempos depois, como você disse, já passou 4, 5, 6 meses, vem aquela falta. Porque agora você não tem mais quem te faz aquela pressão e o seu cérebro fica buscando isso. E é preciso lembrar que o seu cérebro, ou o cérebro de uma dependente emocional, está habituado à pressão, à falta. E agora ele procura e não encontra. Então você está num tempo de desintoxicação. E para desintoxicar e não se frustrar, e não se culpar, não se punir, é preciso se cuidar. Emocionalmente, porque o seu inconsciente vai procurar de novo essa relação, mesmo que seja uma relação que falta. E para isso, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade Transformar, né, gente? A entender o que é uma mentoria, um tratamento de qualidade, para que você possa aprender a se identificar. Viu? Você digitou aí, misericórdia. É muito profundo. E olha, isso aqui eu tô falando só o comecinho. No nosso treinamento emocional, chamado Origens Emocionais, você aprende a identificar, na verdade, na sua história de vida, quando que você sentiu isso pela primeira vez. Porque aquilo que marca, afeta, também pode ser um afeto. Tudo aquilo que afeta, marca, e você vai procurar o que marca. Por isso esse ciclo. Enquanto você não aprende a se cuidar, se curar, olhar para você, enquanto você não aprende a melhorar dentro, depois que passar esse tempo todinho, passou 1 ano, 2 anos sozinha, quando você for procurar um relacionamento, você vai procurar um relacionamento que te deixe em falta. Se você não se cuidar. E aí eu te convido para conhecer a nossa comunidade. Qualquer coisa, depois chama no privado que eu te explico melhor, tá certo? Desejando continuar aqui na janela, esteja à vontade.
A gente vai conversando um pouquinho, tá bom? Vou passar aqui. De nada, Adriana. Para mim é um prazer. Eu tenho um propósito de vida que é partilhar a sabedoria e o bom conhecimento que eu tenho adquirido ao longo de 20 anos. E fluindo para o bem para sua vida, eu estou cumprindo a minha parte do meu propósito. Eu que agradeço também poder participar desse momento na tua vida, tá bom? Querendo continuar a janela, fique à vontade, tá? É só abrir o microfone que a gente continua conversando. Na outra janela eu tenho a Mariângela. Olá, Mariângela. Tudo bom? Oi, boa tarde. Boa tarde. Se quiser fazer uma pergunta ou um esclarecimento, esteja à vontade. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu tô aqui ao vivo da nossa comunidade, né? E tem vida acontecendo. Você tá ouvindo os cachorros latindo aí? Vida acontecendo é assim mesmo. Vai ter cachorro latindo, vai ser caminhão passando, mas a gente continua trazendo bom conhecimento. Mariângela, quer falar com a gente? Então, quando eu entrei, eu peguei você conversando com a Adriana no finalzinho. Eu só queria saber que tipo de pergunta que eu posso fazer, qual que é o tema que você está abordando para mim fazer a pergunta. Claro, o tema é dependência emocional. Ah, tá. Bom, eu posso fazer uma pergunta que tem que ser só sobre dependência emocional? Não, você pode fazer outra pergunta desde que seja pertinente ao emocional. Se for algo que eu ainda não saiba, eu vou dizer para você, olha, esse não é o momento, eu não consigo responder. Mas eu sabendo, eu te oriento. Eu terminei um relacionamento, eu fiquei com uma pessoa entre casamento, namoro, eu tive com ele uma união estável, né? Foi feito em cartório, tudo, eu não casei na igreja, mas eu fiquei 12 anos com ele, que é meu ex-marido, ex-namorado, não sei o que eu enquadro, entendeu? Mas a gente morou junto e durante o relacionamento eu tive. Tem 4 anos que a gente se separou. Ele me ajuda financeiramente até hoje, pagando o meu plano de saúde e me ajudando com dinheiro. Durante esses 12 anos, né? No finalzinho eu tive câncer, linfoma de Hodgkin, estágio 4. Eu já estou em remissão, graças a Deus, e ele cuidou de mim. E quando eu separei, foi um luto terrível que eu senti. Hoje eu tenho depressão, eu acredito que foi mais pela separação, que nem pelo câncer eu tive medo. E a separação eu tive. Eu falo que eu tenho por ele gratidão, porque ele separou de mim depois que eu me curei do câncer. As pessoas falam que eu tenho dependência emocional dele até hoje. Depois eu acabei me relacionando com outra pessoa, me apaixonei, mas não deu certo. Eu acredito que é mais gratidão. As pessoas falam que é dependência emocional. Eu encerrei ciclos, eu não. Só que eu lembro do dia da separação. Eu lembro exatamente a roupa que eu tava usando, que era num sábado, o cheiro, as coisas. Então, fica muito confuso na minha cabeça. O que é isso? Eu posso ter uma dependência emocional ainda? Mesmo já separada há 4 anos? Vamos por partes, tá bom? Uhum. Viu como que é complexo? Nós somos seres complexos, né? Ou é um trauma mais hoje em dia? Simples para um, às vezes é extremamente desafiador para outro. E a maneira com que uma pessoa sente e tudo se mistura dentro é muito única, porque é isso que forma a nossa identidade. A nossa personalidade, ela é formada pelos insights que nós temos das nossas experiências. Então, nós somos complexos mesmo. Tipo Mas assim, ó, quando ele terminou comigo, eu não sou uma pessoa perfeita. Num relacionamento, ninguém é perfeito, teve o lado bom e o lado ruim. É lógico que para terminar, predominou mais o lado ruim. Ele terminou comigo, depois que eu me curei. Graças a Deus. Só que aí eu falando em outra live, até de uma pessoa bem conhecida que eu tava participando, eu falei assim, desculpa a palavra, se for para me encontrar outro homem, eu quero um homem foda igual a ele, no sentido que ele é um cara inteligente, concursado, esforçado, e ele cuidou de mim quando a minha família não cuidou. Só que. Ai, agora me travou a pergunta que eu ia fazer, moça.
Putz, eu tava falando agora e travou. Sua pergunta inicial foi sobre a questão se você ainda tem dependência dele ou não, porque há uma dúvida frente ao que as pessoas dizem. Eu falei pra ele que eu queria manter um relacionamento de amizade. Ele falou que não tem como manter amizade, que eu tenho tipo uma gratidão. Então isso é uma dependência, porque as pessoas falam, você tem que fechar o ciclo, que você gosta dele até hoje. Eu falei, gente, eu não gosto, eu daria minha vida pra ele. É que vocês não entendem quando você passa por uma doença, que você vê um diagnóstico tão pesado e é a pessoa que estava lá do seu lado. E sempre quando eu penso num relacionamento, eu vejo um homem padrão igual ele, entendeu? Eu quero um homem, não fisicamente, mas as características, o caráter. Eu busco uma pessoa padrão a ele. Isso é uma dependência? Fica no subconsciente? É um trauma? O que que é? Vamos por etapas. Primeiro, eu quero te parabenizar por viver uma estrutura de doença tão delicada e, como você disse, estar bem, sabe? Só essa pequena etapa já são aprendizados que assim, renderiam um bom tempo de conversa. Agora, você também falou, você perguntou se seria um luto. E eu diria que de uma certa maneira sim, porque o luto é vivido quando a gente gosta muito de algo, seja pessoa, relação ou coisa, enfim, está sempre conectada às suas emoções e você perde aquele contato. Mas já faz tempo, né? Não era para ter passado. Mas não, pelo contrário, dependendo do nível da profundidade, dependendo de como isso interagiu com o seu corpo, com a sua mente, com as suas histórias, com a sua vida, com quem você é, o tempo não é medido. De repente você consegue melhorar, eu acredito que você pode melhorar esse padrão na sua vida, e daqui a 20 anos você vai ter aquela nostalgia, aquela memória boa, sabe? Ai, peraí. Foi algo que te fez muito bem pela urgência da saúde, pela urgência afetiva, pela urgência da situação em si. Então, você perdeu esse acesso quando a relação foi resolvida, a separação. Então, sim, acaba sendo um estágio de luto que vai mexer um pouco com a sua emoção, vai mexer com o seu corpo. Né? Tem alguém comentando aqui da neurociência dizendo sobre a importância da linguagem corporal, quer dizer, como o seu corpo reagiu a isso tudo. Então, é um conjunto de coisas. Como você ingressou agora na live, um pouco antes, eu estava explicando exatamente o quanto que o nosso corpo é poderoso e ele mostra, através dos sintomas, o que está acontecendo no nosso emocional. Então, emocionalmente falando, o que acontece? Você viveu muitas situações desafiadoras e ele te deu amparo, proteção, pelo que você está dizendo para a gente aqui. E isso tudo é muito precioso. E a mulher, ela estimula. Só um pouquinho, moça, só um pouquinho, peraí. Cala a boca. Meu Deus do céu. Laís, você tem que solicitar para subir, aí eu te aceito. Sai, menino. Meus cachorros. Eles querem falar, eles querem falar. Pronto. Né? Então você acaba... Vou convidar você aqui, Laís. Espera aí só um instantinho, ó. Convidei aqui. É só você aceitar, tá bom, Laís? Vê se aceita agora. Se não rolar agora, você pede de novo que eu... Aí, agora foi. Deixa eu concluir aqui a minha fala com a Mariângela. Então, Mariângela, quando se vive um turbilhão emocional e também um turbilhão físico, porque você acabou vivendo esse processo do adoecer e também o do tratamento de se curar, tudo se mistura dentro de você, correto? Tá tudo muito assim, ó. Então, para conseguir ir separando e soltando e deixando, é todo um processo e a gente não tem como medir o tempo. Mas é possível perceber o quanto você está disposta ou precisa aprender a deixar ir. Por isso que eu falei do luto, né? Que você citou o luto. O luto tem suas etapas, a tristeza, a revolta, a angústia e a aceitação.
De repente, depois de 4 anos, você ainda está vivendo um processo de aceitação de que a relação, da maneira com que você conheceu, não vai acontecer mais. E aí ele precisou decidir não manter a amizade por justificativas dele. De repente, ele tem aí. Desculpe, alguém enviou aqui um pedido e eu não consegui aceitar a tempo, tá bom? E aí, ele também tem as demandas dele, as limitações dele, e ele expressou para você algo muito precioso que foi te ajudar a cuidar, que foi te ajudar a melhorar, mas e ele? Ele também tem as demandas dele que precisam ser respeitadas. É claro que eu entendo agora que, com a sua fala, que você conheceu uma referência do masculino muito poderosa, e você quer isso. Só cuidado para não cobrar isso de outras pessoas como se fosse um fantasma, sabe? Cuidado para não cobrar o outro, sabe? Para encaixar o outro naquilo que você deseja na sua fantasia. E aí eu vou falar da dependência emocional. Não estou dizendo que é o seu caso, eu não posso afirmar se você é dependente emocional. Mas as pessoas que são dependentes emocionais na personalidade, elas têm uma facilidade de criar uma fantasia a respeito do outro muito grande e elas querem viver aquela fantasia que elas criaram, mesmo que o outro seja alguém muito ruim, muito danoso. Então, para descobrir se você é dependente emocional ou não, eu lhe sugiro autoconhecimento e participar sim de mentoria, de terapia. E é claro que eu vou convidar para você para conhecer a nossa comunidade, onde nós online temos aí um grupo de tratamento e treinamento emocional para que você aprenda a reconhecer isso que a gente está conversando aqui. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Reconhecer o que a gente está conversando aqui. Tá bom? Agora, você viveu uma experiência muito poderosa. Muito poderosa. Então, é preciso olhar o seu corpo, como você lida com as suas emoções, como você se culpa ou como você se perdoa, como você se relaciona. É preciso rever algumas questões internas para que você possa separar um pouco esse desejo de ter o outro de quem é você, de fato. Isso, só para mim terminar, desculpa interromper, na outra live o apresentador até falou, se ele fosse tão perfeito, se ele gostasse realmente de você, ele não teria ficado, ele não teria terminado com você depois que você sarou. Aí eu peguei e falei, sim, realmente, só que pelo menos as pessoas acham que talvez ele ficou comigo tipo, pra cuidar de mim por julgamento, entendeu? Que se ele largasse, ele tava. Mas, Maria, só quem pode informar por que ele ficou com você é ele. E aí as Ele pessoas falam que pode se ele fosse uma dizer pessoa boa, ele teria com ficado você. comigo. Mas não funciona assim. Só que, assim, o que é bom e o que é ruim, né? Pelo menos ele não fez igual o marido da Preta Gil fez com ela. Que O todo quanto mundo você ficou vai sabendo. você superar para poder te oferecer o cuidado que você está dizendo que ele ofereceu e ele chegou num limite. Não pelos cuidados, mas dele. Então, só quem pode dizer essa resposta é ele. Eu sou muito cautelosa quanto ao que as pessoas dizem, sabe? Muito cautelosa, porque a minha avó dizia que só quem calça o nosso sapato é a gente. Só Faz quem calça o nosso sentido. sapato é a gente. Então, você viveu experiências que marcaram muito a sua história. E aí, é comum que o seu corpo, o seu cérebro, as suas emoções queiram reviver essas marcas. Mas talvez seja hora de começar a sará-las, começar a agradecer e deixá-las quietinhas, começar a se abrir para novas histórias, a se melhorar, tá certo? Tá bom, obrigado, doutora. Nada, Mariângela. Querendo continuar na janelinha, esteja à vontade. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui a Elidiane. Cadê a bonitinha, gente? Como é que é o nome dela? Perdão, bonitinha é o meu jeito, tá? Eu sou assim, minha linda, bonitinha. Boa noite. Laís, peraí, só um minutinho, meu amor. Ah, aceitei, Laís. Laís, demorei, mas aceitei. Deixa eu ouvir a Posso fazer uma Elidiane. pergunta? Deixa eu só ouvir a Elidiane que subiu primeiro. Pode ser, Laís? Posso fazer Boa noite, fazer tudo uma bem? pergunta? Laís, deixa eu só ouvir a Oi? Elidiane. Deixa eu ouvir a Elidiane, aí depois eu ouço a sua pergunta, tudo bem?
Boa noite. Boa Boa noite. noite a todas. Não, tô só aqui, só participando da live mesmo. Sou neurocientista, educacional e clínica. Um prazer te conhecer, viu? Igualmente. E tô gostando da sua live, já estou te seguindo. Para trocar ideias, estamos aqui juntas, tá bom? Precisar de mim, tô aqui. Ótimo. Que venham ótimas contribuições. Depois eu vou te seguir lá com calma, que de repente eu mexo Tá aqui bom. sem querer. Depois a gente conversa e eu te ajudo e você me ajuda e vamos que vamos, que as pessoas precisam disso. E você é uma pessoa que traz muita calma. Eu vejo você conversando com as pessoas agora, pela primeira vez que eu estou te vendo, e você traz uma motivação para as pessoas. Já vejo assim o hormônio da dopamina bem assim, bem em frente mesmo, presente em você, tá bom? Pode continuar aí, mas eu vou continuar na live aqui um pouquinho. Tá ótimo. Então, a gente se fala, tá? Obrigada por compartilhar também o bem. Gostei de ouvir. Então tá bom. Quando é propósito de vida, a alegria é diferente. Verdade. Tá certo, minha linda Ana. Vamos ouvir aqui a Laís. Fala, Laís. Oi, minha linda. Olá, eu tô tomando remédio pra ansiedade. É verdade. O médico disse que vai tirar meus medicamentos. É verdade que pode desencadear nova crise? Nova? Não entendi o finalzinho. Repete, por favor. Eu tô tomando remédio pra ansiedade. É verdade que pode desencadear novas crises? Vamos lá, Laís. Você já faz uso do medicamento, né? Então você está em tratamento. Entendi certinho? Sim. Então, quando já se faz o uso do medicamento, significa que, de alguma maneira, tá? O seu corpo já está acostumado a esse medicamento. E aí, quando o médico decide remover o medicamento, ele provavelmente pode estar procurando verificar se você já suporta, como vai ser a sua reação. Só que, aí eu vou te falar como psicanalista, tá bom? Eu não sou psiquiatra, embora sou pós-graduada em neurociências também, mas eu gosto muito do olhar psicanalítico. O seu cérebro já está habituado e você precisa lidar com as suas emoções para que você aprenda a também controlar emocionalmente a ansiedade. Porque a ansiedade, ela pode ter uma crise mesmo você tomando medicamento. Tanto retirando quanto usando, se o seu emocional não estiver harmonizado e cuidado, você acaba tendo uma crise. Ó, aqui, ó, a Adriana escreveu, ó, mesmo com medicação eu tenho crise. Por quê? O transtorno de ansiedade, que é muito comum, principalmente em pessoas com dependência emocional, que é o nosso tema hoje, tá? Ele é como se ativasse um sistema de alerta muito grande dentro de você. Sabe o sistema de alerta, aquela sirene de perigo? Quando passa o carro de bombeiros e aí a gente ouve aquele sistema, alguma coisa errada aconteceu. Anne, gratidão pela rosa. Quando a gente escuta o carro de bombeiro com a sirene ligada, o que a gente pensa? Gratidão, Anne. Vamos lá. Quando a gente escuta o carro de bombeiro com a sirene ligada, o que a gente pensa? Ó, alguma coisa está acontecendo com urgência. Alguma coisa ruim aconteceu. O bombeiro ligar a sirene deu ruim. O transtorno de ansiedade é como se dentro do seu emocional tivesse essa sirene ligada sem parar. Obrigada pela rosa, Adriana. Isso aí, gente. Tap na telinha. Esqueci de pedir, gente. Ajuda aí, ó. Bate na telinha. Então vamos lá. É como se dentro de você estivesse uma sirene ligada sem parar, sem desligar. Por que essa sirene ligou? Essa que tem que ser a pergunta, entende? Será que foi uma experiência que você viveu lá na infância? Será que é uma descarga de química no seu corpo por conta de situações que você viveu? Será que foi na sua gestação? Por isso que precisa de terapia, de tratamento, de acompanhamento emocional e neurológico.
Então, essa sirene aí, ó, que a Adriana escreveu, às vezes a sirene liga do nada. Posso falar assim, gente? Lindona, eu sou assim, tá bom? Vamos lá. Lindona, a sirene não liga do nada. Existem o que a gente chama de gatilhos, memórias que são marcações que são ativadas. Então, todas as vezes em que essas memórias são ativadas, ela desperta. Ah, mas doutora Tati, como é que ativa? Não sei como é a sua vida. Às vezes ativa por causa de um cheiro. Sabia disso? O cheiro ativa a memória. Às vezes ativa por causa de um gesto. Por exemplo, vamos supor que você sofreu algum tipo de violência e alguém te sacudiu pelos ombros. Sacudiu. Pá, gravou ó, o susto. Passou anos e anos. Você tá na rua andando, me conhece, me encontra, eu gosto de abraçar. E aí, na hora de te abraçar, eu pego nos seus ombros. Pronto, gatilho. Então, os gatilhos, os pontos de disparo, eles são muito variados. É por isso que você precisa aprender a conhecer a sua história. É preciso aprender a conhecer quem você é, como você sente. Porque a ansiedade, quando ela está disparada, a sirene não desliga, e aí o médico precisa indicar o medicamento, precisa organizar a química do seu cérebro. Além disso, ele vai verificar como está o seu comportamento, como você está se tratando, cuidando de você e como você está cuidando do seu emocional. De vez em quando, eu recebo, como eu disse, eu atendo muitas mulheres, tá? Não somente mulheres, mas atendo muitas. Então, você que é homem que está assistindo a live, pega a sua parte, tá bom? Eu recebo aqui na nossa mentoria algumas mulheres que estão ativadas há tanto tempo, aí ela fala assim, como é que muda isso? Aí eu falo, ó, você tem que pegar sol, você precisa aprender a respirar. Aí passa 20 dias. Mas Pode? eu posso perguntar outra coisa? Pode, desde que seja Eu tenho sobre o medo tema. da reti- eu tenho medo da retirada da medicação, porque eu sentia bastante dor de cabeça antes. Então você precisa conversar isso, Laís, com o seu médico. Porque você ainda está se sentindo insegura para retirar a medicação. E como a gente está conversando, a insegurança, ela traz muitos desgastes. Então você precisa ser sincera e verdadeira com você e sincera e verdadeira com o médico que está cuidando dessa parte. E buscar uma ajuda para entender o porquê desse medo. Por que você está com medo de repente, ficar sem a medicação? Precisa se autoavaliar, tá bom? Mas seja sincera com seu médico. Se ele disser que vai tirar, você fala com ele, olha, eu ainda não me sinto bem, tô com medo. Ele vai saber te orientar e te conduzir, tá certo? Compreendeu bem, Laís? Tá. Be- Espero Ok, ter podido... obrigado, tchau. Nada, espero ter podido Desculpa te por ajudar. incomodar. Não incomodou em nada, minha linda. Preste atenção, você não incomodou em nada, pelo contrário, tá? Já desceu. Gente. Olha, gratidão aqui a Anne, eu acho, né, que me presenteou com o Hurt Me. E alguém mais enviou uma rosa. Você que está chegando agora e ainda não conhece o meu trabalho, vai lá no meu perfil, dá uma olhada, segue o perfil. Eu me chamo Tatiana Lima, sou psicanalista há mais de 20 anos e estou aproveitando esse tempo para partilhar um conhecimento, uma boa orientação aqui, online. Não é atendimento online, tá certo, gente? Eu não estou fazendo atendimento público, não. Atendimento ao vivo. Nós estamos trazendo conhecimento e instrução para que você possa entender como se cuidar. E, é claro, convidar você para ser parte da nossa comunidade Transformar. Então, vai lá no meu perfil, clica no link da bio, conhece, vê o nosso site, dá uma olhada na rede vizinha, já somos 20k que estamos movimentando esse processo de cura e vem participar da nossa comunidade através do nosso método Origens. Esse mês todo eu vou estar falando sobre esse tema e é bom você poder participar aqui e partilhar o bem, tá certo? Entrou aqui, só um minutinho, algumas coisas na rolagem. A Lu. Lu
Ludemarques. É preciso mudança para se sentir melhor. Às vezes a pessoa tem resistência. Isso, Elidiane Show. O cérebro é capaz de mudar e se adaptar ao longo da vida. Olha, a resistência emocional, ela é uma realidade, dura realidade. A resistência, ela é necessária para que a gente possa lidar com as situações, tá bom? Mas quando ela vira uma muralha dentro da cabeça da pessoa, nossa, é um caos. É um caos. Porque aí a pessoa fica viciada no ciclo. E quando eu falo viciada, gente, entenda que eu tô falando de até mesmo vício químico. O cérebro passa a funcionar com esses desgastes. A pessoa reclama, reclama e reclama e reclama e reclama. Às vezes não reclama para fora, mas os pensamentos são tóxicos, são débeis. E tudo isso vai formando uma programação aonde é igual, como é que se fala? Quando você escolhe os filmes lá na televisão. Vamos acompanhar a programação e repete a programação todo dia. Então a resistência, ela é um problema quando te obriga a repetir a programação todo dia. E às vezes a programação tá ruim, né? Tá quebrada, o filme é feio. E aí precisa se curar, precisa aprender a se cuidar. Vamos lá. Sejam bem-vindas, gente. Márcia, seja bem-vindo. A Anne colocou aqui, quando são reprimidos, o corpo sofre. Eu falei sobre isso um pouquinho antes, Anne. Somatização. Quando o corpo começa a gritar o sintoma, você não quer sentir o sintoma quando deveria, na verdade, prestar atenção no sintoma, porque é ele que vai te dizer onde que tem que curar. A Anne tá aqui, ó, na janela. Anne, quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? O nosso tema hoje, gente, é dependência emocional. Obrigada pelo espaço, né? Quando apareceu na minha For You, doutora Thalita, e eu tô na plataforma faz alguns meses, né? Eu fui diagnosticada com bipolaridade há 4 anos. Passei todo um processo e eu iniciei um projeto aqui de começo e a senhora aparecer assim falando sobre todo esse assunto, sabe, me ajuda a continuar, vamos colocar assim, né? Porque a gente sabe que iniciar um trabalho dentro da plataforma é difícil, mas aprender mais, ter uma pessoa trazendo dentro da plataforma me motiva a continuar, porque é tão difícil ver alguém dentro da plataforma fazendo esse trabalho. Então, só isso que eu queria dizer, desculpa. Primeiro, não precisa pedir desculpa, ok? Segundo, Ok. eu quero agradecer pelo seu carinho de compartilhar com a gente, tá bom? Um pouco da sua história. Um diagnóstico tardio, né? Tardio não, né? No tempo que tinha que ser, mas na vida adulta. O que também é desafiador, né, Anne? Demais, doutora. Desafiador, porque agora é o processo de se entender, de falar, isso era por causa disso. É assim ou não é? Nossa, na realidade, quando eu recebi o diagnóstico, foi quando a minha vida passou a ter sentido, né? Porque até então eu me sentia muito fora da casinha, eu não me sentia pertencente. Sabe, quando você está na época de escola, que tem vários grupos e você não se encaixa em nada. Então, era uma sensação muito ruim. Então, desde que eu recebi meu diagnóstico, eu consegui me entender mais, eu consegui olhar para mim com mais carinho, porque quando a gente tem uma questão dessa, a gente é tratado diferente desde a infância, né? Então, que você é uma menina atentada, é que você é isso. Você sempre tem aquelas coisas. Eu apanhei muito por conta do meu comportamento, né? Então, foram diversos e diversos traumas. Quando a gente fala da dependência emocional, se torna pior ainda. Porque quando você é assim, é difícil você querer que as pessoas querem estar do seu lado. E aí, quando você recebe o mínimo, você quer estar naquele lugar, né? E eu me submeti durante 9 anos a um relacionamento adoecido, né? Onde sofri muitas coisas por dependência emocional. Então, esse assunto é algo que mexe bastante comigo, né? Quando a gente começa a entender o nosso valor, os nossos princípios, o amor próprio,
é tão libertador e é complicado de explicar, assim, porque eu tô um pouco emocionada, né? Geralmente eu não travo, mas hoje eu acho que eu tô um pouco mais fragilizada. Mas é muito importante ver esse trabalho, né? Eu iniciei aqui dentro da plataforma para levar informação para as pessoas que é possível, não é porque a gente tem bipolaridade que a gente não consegue ter uma vida de qualidade, né? Hoje eu sou casada, tenho um relacionamento estável, tenho as minhas filhas, dá para a gente viver a estabilidade. Claro que a gente vai ter oscilações, mas não precisa ser dependente emocional, a gente consegue ser livre. Mas para mim descobrir isso, eu tive que passar por um processo de 4 anos de internação, semi-internação, chegar a um colapso, né? Então, por isso que hoje eu tento dar o meu melhor para levar para as pessoas, ei, é possível, a gente consegue, a gente juntos consegue ter uma rede ali de apoio uns aos outros, porque quando a gente está adoecido, infelizmente a nossa família também adoece, né? Dentro de todo aquele contexto que você também passando. E quando você tem uma rede fora com escutativa, que é o que eu digo para as meninas dentro do refúgio, uma escutativa salva vidas, né? Muitas pessoas estão ali pensando no autoextermínio e alguém ouvi-la desiste daquela ideia que está tendo, né? Então, por isso que eu estou hoje dentro da plataforma. Anne, eu tô aqui ouvindo com muito carinho, muita atenção, muito respeito a sua história e pensando assim, quantas superações e incompreensões ao longo de uma vida você experienciou, como isso mexeu com você por dentro e por fora, e contudo, você está aqui hoje dizendo pra gente que quer estar na plataforma para fazer o bem. Olha, eu vou dizer o que para você? Eu vou falar do que eu acredito. Eu vou te falar, Deus lhe abençoe. Não sei se você acredita em Deus, mas recebe a bênção. Se acredita em energia, receba uma boa energia. Se acredita, não sei, em extraterrestre, você tem contato com outro planeta. Eu acredito em Deus, mas eu sou muito tranquila com essas questões, sabe? De respeitar o acreditar do outro. Mas, assim, cara, você tinha tudo para dar mais do que errado. E ainda, você falou assim: eu decidi pegar tudo isso e me colocar num lugar de cura. Ah, olha, meu olho enche d'água. Quem me acompanha sabe, eu aprendi a viver a minha sensibilidade com qualidade, de dizer assim: Deus te abençoe. Obrigada, E Déia. tudo que foi lançado como uma raiz de amargura, eu estou toda arrepiada. Quem é sensível entende dessas coisas. O povo que é muito racional não consegue entender, mas quem é mais sensível, sabe? Quem tem assim. Vou falar o quê com Deus? Você entende o que eu estou dizendo? Com tudo que podia acontecer, você pegou o pacote da sua história que não é simples. Não é simples, não. Imagina o tanto de buraco que tu já foi. Mulher, o tanto de buraco que tu já conheceu, de repente até mais dos que eu já conheci. Você tem autenticidade. E aí, isso vai te dar não, já traz na sua vida uma autoridade na fala. Aquilo que você declara tem um poder muito grande. E eu acredito que você começou a entender isso e quer levar para mais pessoas. E eu vou dizer de novo, eu não tenho outra palavra. Deus te abençoe. Sua casa, sua vida, seus filhos, sejam guardados, sabe? Que os seus pensamentos sejam blindados, guardados nele, para que se organize. Eu gosto de falar assim, a gente tem um céu dos pensamentos e a gente tem uma terra das emoções. Quando Nossa, isso as minhas assim, ó, meninas estão aqui embaixo na rolagem. Gente, eu acho que elas nunca me viram chorando em live. As meninas. quando eles estão assim, ó, a gente fica um caos. Mas quando eles se alinham, eles não só se alinham aqui, eles se alinham aqui, ó, no eterno. Aí a alma flui diferente. Então eu acredito, ouvindo você, e eu senti muita tranquilidade em trazer essa alegria, essa verdade para você, de te dizer, Deus te abençoe. E que o fruto da sua voz, das suas orientações,
sejam para ir lá pegar o pessoal de um buraco que você sabe o que, que é e dizer assim, ops, tem vida. É, o que eu digo para elas é, todo fundo do poço tem uma mola. Tô toda arrepiada. Que live é essa? Hoje eu tô super sensível, mas E olha, e essa sensibilidade, deixa eu respirar. Ah, mulher, você fez meu olho encher d'água. Ah, meu Deus, eu tô toda arrepiada aqui, a Day. Ó, a Day, arrepiei também, gente. Quem arrepiou aí? Coloca aí, arrepiei. Meu Deus, ó, peraí. Nós vamos chorar junto. Mas é um choro de cura. Uma coisa que é de verdade, né? Não é uma manipulação. Não, 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 não. Nossa, tá muito forte. Porque quando as coisas da alma são faladas para curar, é isso que acontece. Gente, é assim que eu acredito. É assim que eu trato as minhas mentoradas. Quem participa com a gente da mentoria Origens vive experiências assim. Mulher, gratidão. E eu quero te desejar para você prosperidade. E conhecer, tendo um diagnóstico da questão bipolar, é só para que você aprenda a se situar. Mas posso te falar uma coisa assim com muita clareza e muita certeza? Esse é o seu superpoder. E é desafiador sentir e viver tempos e coisas que as outras pessoas não sentem e não percebem. Aí você precisa aprender a se perceber, se respeitar, e quando isso acontece, o poder se alinha e o que você declara e reage invade o outro e resgata almas, cura almas. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando a gente alinha a mente, o entendimento, as emoções, a compreensão da nossa identidade, quem nós somos, com o Criador ou com a energia, eu gosto de dizer com Deus, a gente se torna uma potência. E o nosso jeito de ver a vida é um jeito diferente. Só que lá na infância, como você disse, há muito sofrimento, porque nem você se entende, nem o adulto te entende. Mas agora, na vida adulta, você está aprendendo a se entender. E para mim é um presente poder ouvir isso hoje. Que as mulheres amparadas por esse grupo sintam essa potência dentro da alma delas. Porque, como você disse, às vezes é uma fala, só falei, não. Você não só falou, não. Você, através da sua voz, emanou uma energia para resgatar o outro. Como isso é precioso. Qual é o preço de uma alma? não tem. Só que, olha, gente, eu tô muito arrepiada, meu Deus do céu. Só que, para resgatar essas almas, a gente também tem que resgatar a nossa. Porque senão, a gente se perde no caminho. Eu falo a gente porque eu já vivo isso, gente, há 20 anos. Olha, eu já vivi tanta coisa. Hoje eu sou essa profissional que eu sou, graças a Deus. Tem ali ó, os certificados, alguns tem mais para cima. Mas isso tudo foram conquistas que eu fui me olhando, fui ajudando o outro e fui me curando. Ainda estou me curando, porque eu falo que eu ainda estou nessa terra, então ainda tem coisa para fazer. Mas a gente pode ajudar um pouquinho. E é por isso que eu formei a nossa comunidade, a comunidade Transformar. Se você ainda não conhece, chama no direct que eu te explico. É por isso que eu amo quando eu abro inscrição para o método Origem. Gente, são experiências assim, ó, da alma. É olho no olho, é juntinho, é sacode, é tudo junto. Mas para quê? É para curar mesmo. É para curar. Mas para curar à toa? Não. Não é curar para fazer nada? Não. É para curar porque a gente só veio um pouquinho primeiro. Então tem gente lá que a gente quer, ó, trazer Eu junto. costumo falar para as meninas, né, que a gente tem todo um processo. Eu faço reunião com elas semanalmente e falo para elas, gente, é um processo doloroso, mas é para doer hoje, para não doer nunca mais, sabe? A gente às vezes não quer ter contato com a nossa lembrança de dor, mas se a gente não passa por ela, a gente não supera ela, né? Então, quando comecei o meu processo, eu tive que fazer regressiva.
Eu passei por inúmeros profissionais até eu conhecer o formato TRG, que foi um formato que eu me apaixonei. Ótimo. E foi um dos formatos que fez eu literalmente me compreender, Sim. entender qual eram as minhas dores, qual era a minha causa, o que estava acontecendo. Por mais que eu tinha a questão de diagnóstico, mas eu tinha a questão de sentimento, né? Então, para mim alinhar tudo demorou muito. Foram 4 anos de caminhada. Eu conheci a TRG esse ano. Então foi uma caminhada ali que eu ainda estava tentando me compreender. Meu esposo que fala, você não é mais a mesma. Eu falei, amor, não tem como eu ser a mesma. Não tem mais como, eu não tenho espaço para aquela mulher lá do passado. Ela, infelizmente, ela não existe mais. Eu não consigo mais ser aquela pessoa paralisada, travada, dentro das minhas dores. Porque é o que eu digo para as meninas: ou a gente pega tudo que aconteceu com a gente ressignifica, ou a gente fica usando aquilo como bengala para ficar naquela dor, né? Tô na minha zona de conforto. Eu vou ficar aqui, eu tô justificando as minhas dores. Ah, mas é porque aconteceu isso comigo, então eu vou me manter estagnada aqui. Então, ressignificar para mim é o maior papel. E eu falo para elas, gente, a gente tem que estar alinhado, corpo, alma e espírito, senão a gente não consegue. Esse momento de respeitar. Hoje eu mandei para elas. Hoje era dia de eu abrir live. Eu falei, meninas, eu não estou bem. Eu não consegui dormir à noite. Então hoje eu vou ficar um pouco afastada. Eu passei o dia sem entrar na plataforma. Quando eu entro, eu acho a sua live. Então, para mim, é uma resposta de Deus, porque inúmeras vezes eu já pensei em parar o projeto. E quem me fortalece é as meninas que estão dentro do projeto. A gente precisa que continue, muitas pessoas precisam de você e tudo que eu falo para eles. Eu não tenho formação, né? Eu quero fazer a TRG, mas ainda financeiramente não é possível. Mas eu falo sobre as minhas vivências, sobre as minhas experiências, é o que eu levo para elas dentro do meu conhecimento. E aí eu tenho a Ana Cristina, que ela leva o meu tema da semana dentro da palavra de Deus, para poder ter um respaldo ali dentro do que a gente acredita também, para alinhar, né, o corpo, alma e espírito. E é Sim. isso que eu tenho tentado fazer aqui. Só isso tudo. Ah, eu já quero conhecer. Me chama lá no direct. Para você. A gente é conhecido como um refúgio das fênix. Coisa Por isso que linda. a gente carrega a fênix, né, que é ressurgindo literalmente das cinzas quantas vezes for necessário. E o girassol, que é o símbolo da saúde mental, né? Então, das doenças invisíveis. Tô respirando fundo, meu olho tá cheio d'água ainda. E para mim, você está sendo resposta de Deus, sabe? Porque pensei muito em desistir. Eu gosto muito de lembrar que há um tempo certo para todas as coisas. E que, embora a gente precise das certificações acadêmicas, né, eu mesma tenho várias e quero conquistar mais, porque são conquistas, mas eu vou ser muito transparente com você e com quem está assistindo aqui a live. Boa parte do meu conhecimento ele veio do conhecimento empírico, ou seja, da vivência. O bom da teoria é que nos ajuda a sistematizar e a gente entende que existe a boa ciência, que tem gente que aprendeu primeiro, que pode abrir o nosso olhar para outras coisas. Essa troca é muito preciosa. Então, as certificações elas são importantes. Estude mesmo. Estude mesmo. Conquista e vibra com cada uma delas. Pode ser um cursinho de R$ 1 ou uma formação de 30 milhões. Eu acredito que você pode chegar nisso. Mas vibre. Só que tem um conhecimento de vida que certificado nenhum me deu. Nenhum. E olha que eu tive ótimos professores, eu tenho ótimos mestres, tenho um analista que me acompanha, porque eu analiso os outros e alguém me analisa. Eu falo que essa mulher negra e linda que está aqui, ela é uma conquista. Sabe? Eu reconheço, mas o conhecimento, ele precisa vir junto da sabedoria, e a sabedoria é aprender a olhar as experiências de vida.
Então, quando se partilha a experiência de vida com esse olhar verdadeiro, quando você fala para as meninas aí do grupo Fênix, renascer, né? Renascer. Hoje eu não estou bem, e você admite que não está bem, e você recebe esse amparo também, você se permite, meu Deus. Para mim é muito precioso esse espaço que vocês têm. Eu não tenho outra palavra, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, porque você vai sim conquistar, porque é um desejo do seu coração alinhado para esse tempo de hoje. Sabe? Você vai conquistar a formação, as formações sim, porque você quer para aplicar para o melhor. Aí eu me vejo um pouco em você. Quando eu comecei lá atrás, com um montão de coisa na cabeça, e um sonho e uma palavra. E hoje, 20 anos depois, eu sou tão grata. Eu não consigo enumerar o tanto de vidas que a gente tem alcançado, o tanto de conhecimento que eu digo Deus tem me permitido e eu tenho conquistado. E hoje aqui na plataforma também desenvolvendo, trazendo o meu trabalho e, como eu disse, me posicionando como eu acredito ser bom e fazer bem. Sabe? Para mim é muito precioso poder ouvir e participar desse momento, sabe? Não tem preço. Estou colhendo um monte de joia aqui hoje. Um monte de joias. Porque eu sei do meu propósito, eu sei daquilo que acende meu coração, sabe? E o que acende o coração foge à lógica. Foge, foge. Então não tem problema se chamar de doida. Não tem problema. Eu coloquei hoje lá na rolagem não, no feed, a imagem de uma ovelhinha, não sei se vocês viram. Botando assim, vai dar certo sim, eu sou doida. Mas é por quê? Porque quando a gente vive experiências profundas e tem a conexão da espiritualidade, tem o conhecimento e a sabedoria, a gente vai fugir alguns padrões. Principalmente para quem é neurodivergente. Tem a Elidiane, que é neurocientista, que também corrobora com isso. Quando é neurodivergente, então a sensibilidade vai lá em cima. A sensibilidade vai lá no alto. Sim. E aí a sensibilidade cognitiva, a sensibilidade relacional, a sensibilidade espiritual, enfim. E Sim. foi por isso, pelas minhas vivências, pelas minhas experiências ao longo de mais de 20 anos, na verdade, porque a minha filha mais nova tem 23 anos e o mais velho tem 25. Então já são mais de 20 anos de etapa. Quando eu comecei, eu não estava nem... Estava no início da gestação da minha filha. Então tem uma estrada aí, sabe? De aprender que essa sensibilidade ela é poderosa, ela mexe com o nosso humor, ela mexe com a nossa percepção, ela mexe com tudo. Mas é o nosso superpoder. Quando você aprende a identificar, aprende a reconhecer, aprende a perceber na sua personalidade como ela se aplica e aprende também a reconhecer os defeitos, né? Porque a gente tem um monte. A gente é cheio, né? Não tem jeito, as nossas mazelas. Só não precisa ficar presa nisso. A gente não deve ficar presa nisso. E aí é o nosso desafio. E frente a tudo isso foi que eu, ao longo desses anos, formei a comunidade Transformar. Uma comunidade onde a gente conversa exatamente essas coisas que eu estou falando aqui. Só que com mais profundidade. Então a gente cuida do corpo. Quem é aí neurodivergente, dependente, quem tem esses desafios todos acelerados, precisa aprender a cuidar do corpo, precisa aprender a respirar, precisa aprender a perceber os pensamentos, precisa respeitar a sensibilidade. Não é toda hora que eu falo, gente, meu Deus, eu senti aqui. Respeitar essa sensibilidade é tudo. Lembra disso, é 80%. Então, na comunidade Transformar, principalmente nesse método Origens Emocionais, que eu amo lecionar, tanto que eu não abro inscrições sempre. Às vezes eu abro 2 vezes no ano. Acho que agora, mês que vem, a gente vai abrir. Mas é porque assim, o conteúdo é tão profundo. Aí a gente linka o corpo com as emoções,
com a mentalidade, com a espiritualidade nos relacionamentos. E ainda tem um detalhe: tem um módulo só sobre personalidades. Gente, entender a sua personalidade, a personalidade do outro é algo muito precioso, muito potente. A Verdade. gente aprende a ir se curando. Eu tô com vontade de ficar conversando com você até amanhã. Deixa eu ver aqui a rolagem. Obrigada, minha linda, pelo seu carinho, pelo presente, pela colaboração. E como eu disse, manda mensagem lá para eu lembrar para a gente conversar um pouquinho depois. Eu Tá só bom. não vou conseguir, tá, gente? Tanto a Anne quanto as demais pessoas responder as mensagens hoje. Porque encerrando a tua live, eu vou para ainda uma mentoria. Meu sextou vai terminar com a mentoria hoje. Mas amanhã, né, o final de semana, eu vou respondendo aos pouquinhos, informando. Eu vi que teve, acho que a Adriana quer saber também do nosso treinamento do método Origens, né? Então eu vou respondendo aos pouquinhos, tá bom? Tá Minha bom. linda, lembra disso. Deus te abençoe. Amém. Ah, Amém. ganhei aqui, ó. Eu sou assim, é minha linda, é meu amor. Quando eu tenho que puxar a orelha também, eu chamo de minha linda, é meu amor e puxo a orelha. Ah, quando eu pego, elas falam que eu deixo elas soltas, eu deixo elas soltas, mas quando eu puxo elas pela rédea, ela agora vai vir a lapada nas reuniões. As minhas falam assim, vem que vem, lá vem ela. É desse jeito. Ela sorri e arrasa com a gente. É verdade. Meu amor, mais alguém para perguntar? Eu vou precisar estar encerrando no máximo 19h30. Não, Gratidão, viu, Anne, por tudo isso. Gratidão por tanto. agradeço. Eu que te agradeço pelo espaço de desabafo, né? Porque tem horas assim que a gente está tão cheia, né? De tantos sentimentos, tantas emoções. E aí, quando você é aquele ponto de equilíbrio de todo mundo, aí você fala, aonde que eu vou, aonde que eu vou, aonde que eu vou? Eu não quero passar ali aquilo para as meninas, eu preciso me resguardar. E aí, hoje eu literalmente me senti à vontade para poder falar, para poder pôr para fora o que eu estava sentindo. Obrigada por esse espaço. Eu agradeço por ser esse espaço. Deixa eu ver aqui as meninas na rolagem, ó. Elidiane, obrigada, minha linda. Gratidão pelas suas contribuições também, viu? Me manda uma mensagem lá no privado pra gente conversar um pouquinho, tá? Ah, mas quem que tá aqui? A Daya. A Daia do refúgio, ela tá fazendo janta, por isso que ela não subiu. Ah, tá. Deu água na boca, hein? É, Janta gostosa. Eu adoro comer, gente. Isso aí é algo que eu você aprendi. faz live uma vez na semana só, doutora Thalita? Não, eu tenho feito lives, na verdade, semanalmente, ou todos os dias, mas por esses dias eu precisei dar uma paradinha e estou retomando, tá? Ok. Eu vou procurar colocar um post com os horários fixado lá no feed para a gente poder ter um contato mais próximo. Hoje já é a segunda live que eu estou fazendo. Eu fiz uma live mais cedo, na hora do almoço. Estava almoçando, aproveitei o intervalo e agora aproveitei esse horário de agora. Eu vou te seguir lá, Eliane, tá? Assim que eu encerrar aqui, eu vou ver lá e vou seguir todo mundo que me seguiu. Porque eu acredito nessa contribuição, nessa troca. E aí a gente conversa mais, sabe? Para se juntar para algo bom. Como eu falei, eu de repente só aprendi um pouco primeiro, tenho bastante para contribuir, mas eu também aprendo com vocês, sabe? A troca boa e saudável é sempre bem-vinda. E eu acredito nesse apoio, acredito nessa unidade de propósitos, eu acredito no tempo para todas as coisas. E eu tenho acendido no meu coração esse desejo de falar mais sobre a dependência emocional, mais sobre as estruturas emocionais, mas não como todo mundo fala, né? Eu acompanho algumas coisas na internet também e outros profissionais, e é sempre assim, não porque o narcisista que te fez isso, ele que te colocou, ele que te... Peraí. Ele só apertou um botão que já existia. E aí, quando você descobrir onde foi esse botão, como foi esse botão,
E quando você descobrir como se proteger disso, ninguém mais te para, ninguém mais te trava, ninguém mais vai arrancar a vitalidade de você, tá certo? Minha gente, eu vou precisar estar encerrando a live. Verdade, né? Tranquilo. Pode encerrar. 7h30 eu já estou com outra mentoria online. Ah, gente, Tranquilo, doutora Thalita. Eu vou mandar mensagem e se mentoria fala. online, só entrar em contato. Manda mensagem no direct ou então clica lá no link que tem o agendamento. Se você clicar no link do agendamento, quem vai conversar com você é a Bia, a minha assistente. E aí lembra de falar com ela, eu vi a doutora Tati, conheci ela lá no TikTok durante a live, tá certo? Tá bom. Amores, fiquem com Deus também. Eu gosto sempre de terminar as minhas lives com um gesto muito simples. Eu acredito em oração e no poder das mãos. Então, se você pode e acredita, pega a sua mão esquerda, coloca aqui, ó, na terra das suas emoções. E a sua mão direita, você vai colocar aqui no céu dos seus pensamentos. Vamos abençoar céu e terra? E eu quero dizer assim, Deus, gratidão por mais um momento. A gente está aqui partilhando o bem e o conhecimento com a tua sabedoria e proteção. Proteção sobre a minha vida, meus pensamentos e as minhas emoções e sobre a minha casa e família. Assim como a proteção sobre aqueles que estão buscando melhorar a vida, o entendimento, o conhecimento e o contato contigo. Então, quero te agradecer e pedir para abençoar o céu dos nossos pensamentos com tranquilidade, com clareza e com sonhos alinhados contigo. Assim como eu peço também para abençoar a terra das nossas emoções, abençoando céu e terra. Mesmo que a terra esteja seca, mesmo que esteja árida, mesmo que tenha pedras, que não esteja legal, eu acredito na presença da tua força dentro de nós. Que faça fluir algo bom, uma água que traga vida, que limpe as impurezas, que alivie o coração, que nos ensine a respirar com mais tranquilidade, com mais certeza. Uma água que vai purificar aquelas dores, aquelas cascas, vai quebrar as muralhas e vai nos fazer perceber a grandeza do seu amor dentro da gente. Então, como eu sempre te digo, eu peço sobre a minha vida e sobre aqueles que nos acompanham que sejam alinhados, o céu e a terra. Assim como diz a tua palavra, Pai nosso que está lá no céu, que está aqui. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra das emoções, como é no céu dos pensamentos. Porque você está aqui dentro da gente e reconhecer isso, encontrar isso, não tem preço. Eu te agradeço por esses minutos que estamos juntos, abençoando a minha vida e a vida daqueles que estão aqui acreditando, nutrindo almas com aquilo que o Senhor tem nutrido a minha alma primeiro. E sobre isso, eu não tenho palavras para dizer o quanto me alegra o coração, mas eu quero agradecer. Amém e amém. Aí eu fico assim, com o olho enche d'água. Como é que eu vou atender? Mas tá tudo bem também. Eu aprendi a me amar e me respeitar desse jeitinho aqui, tá? A ser quem eu sou na presença de Deus, como eu acredito, e abençoar a minha vida e quem quer ser abençoado, tá? Então, que nessa sexta-feira você fique com essa palavra. Eu tô aqui, eu não quero terminar, mas eu vou ter que terminar. Vamos terminar essa live com esse sextou maravilhoso, dizendo para você, ó, um beijo, um forte abraço. Deus continue nos abençoando, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Ai, meu Deus.